Bom dia, meus irmãos. Geralmente eu estou daquele lado ali, mas hoje estou aqui. Nosso pastor está de férias, hoje é o primeiro dia de férias dele. E é um privilégio ter sido escolhido para nessa manhã trazer a mensagem de Deus para os irmãos. Que os irmãos abram o seu coração, assim como abriram para louvar, agora abram para receber a palavra de Deus. E que eu seja somente instrumento dele nesta manhã. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 5 até o verso 17. Colossenses 3, versos 5 ao 17. Diz assim: Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, assim como já falou ao meu. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito passeie em nosso meio e nós tenhamos o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve aos Colossenses, embora estando na prisão. Paulo estava preso, mas ele ainda podia manter contato com o exterior através das suas cartas. E ele escreve aos Colossenses justamente numa época em que a igreja estava recebendo mensagens, heresias, através de falsos mestres, que vinham ensinar à igreja algo sobre Cristo que diminuía Jesus, o seu sacrifício, a sua divindade, para aquela igreja, e aquela igreja estava consumindo esse ensinamento, desvirtuando da verdade. E no capítulo 3, Paulo vai descrever, vai dar diretrizes para uma conduta apropriada da igreja. Diretrizes para uma conduta apropriada de um cristão. São verdades que
Todo cristão que foi, obviamente, não é, que foi convertido ao Senhor Jesus, que tem uma nova vida, deverá ter. E nós separamos aqui 4 verbos nesse texto que nós vamos descrever, assim como a lista que Paulo descreve para os irmãos de Colossos. Primeiro é façam morrer. Em algumas traduções diz exterminai. Se nós olharmos a versão com a palavra exterminai, exterminar é algo mais, vamos dizer assim, incisivo, mais definitivo. Toda vez que nós usamos o verbo exterminar, é algo que nunca mais vai existir, você nunca mais vai ver. E Paulo está dizendo assim, façam morrer. Eu gostaria de ver aqui, quantos irmãos trouxe, né, no seu bolso, ou na sua carteira, na sua bolsa, a sua certidão de óbito. Poxa, meus irmãos, era para cada um de nós estarmos com a nossa certidão de óbito. Porque Paulo diz que nós já morremos com Cristo. E quando Paulo escreve aqui, façam morrer, vejam bem aí o verso 5, acompanhem comigo. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, nós deveríamos estar, junto com a nossa identidade, a nossa certidão de óbito. Todas as vezes que nós fôssemos atacados por Satanás, nós levantávamos a nossa certidão de óbito. Olha, isso aí já morreu. Isso eu não pratico mais. Todas as vezes que nós formos atacados, nós devemos levantar a nossa certidão de óbito. Esse aí que você está acusando, não sou mais eu. Já morreu. A lista de pecados que Paulo coloca aqui, no verso 5, marcavam os colossenses porque eles praticavam isso antes de serem convertidos a Jesus. E é possível que um desses você também praticava quando você não tinha aceitado a Cristo. Mas Paulo nessa lista apresenta, na primeira lista, que são 3, ele lista pecados sexuais e sociais. O primeiro deles é imoralidade sexual. Algumas traduções trazem prostituição, que vem da palavra porneia. A palavra porneia, ela é mais abrangente quando se fala em prostituição. Vai desde um sexo antes do casamento, como fora do casamento, ou também bestialidades sexuais, homossexualidade. Tudo isso está dentro da palavra porneia, prostituição. A palavra de Deus diz em Provérbios 29:3 que o homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Provérbios 23, 26 a 27 diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida um poço estreito. A palavra prostituição também é ligada à palavra, ao verbo vender. Vender o sexo. Obviamente, se tem a venda, há quem compre. E Paulo diz que nós deveríamos exterminar isso da nossa vida. Notem bem que a igreja de Colossos, ele está escrevendo para a igreja, para aqueles que aceitaram a Cristo, mas que parece que estava com algo ainda guardado consigo. Nós vamos ver ao longo do texto que Paulo fala de revestir e de despojar, largar, abandonar. Parece que
os membros de Colossos estavam com vestimentas e cada uma delas precisavam ser retiradas e colocar outras vestimentas novas. Segundo, é a impureza. Algumas traduções trazem como indecência. A impureza fala de sujeira, de putrefação de uma ferida. Lembra que os leprosos, não é? Lá no Velho Testamento, ou até mesmo no Novo Testamento, no tempo de Jesus, os leprosos eram considerados impuros. Mas a impureza está relacionada também com a nossa mente. É interessante isso porque esse é um dos pecados, possivelmente os mais encobertos. É possível ter um marido, olhando para ele, ele é fiel à sua esposa. Ou mesmo a sua esposa sendo fiel ao seu marido. Mas nos seus pensamentos, ele adultera. Ela adultera. Porque os seus pensamentos são impuros. O que torna impuro. Muito limpo por fora, mas por dentro há uma ferida em putrefação. Mateus relata quando Jesus estava com os discípulos e também fariseus, Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração, adulterou com ela. O terceiro item da lista fala sobre paixão. Algumas traduções trazem paixão lasciva. Isso quer dizer um desejo incontido, um impulso muito forte que leva a pessoa a buscar tal coisa sem descansar, até que consiga. É uma paixão desenfreada. A Bíblia traz um exemplo muito forte em 2 Samuel, capítulo 13. É o caso de Aminon e Tamar. 2 Samuel, capítulo 13, vou ler aqui os versos 1 e 2, depois de 11 a 15. Diz assim: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Ou seja, Tamar era meia-irmã de Aminon. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Mas a partir do verso 11 diz assim: mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça, Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Notem que a Tamar ainda apresenta uma solução para Aminon. Uma solução viável. Mas Aminon não quis ouvir. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte que a paixão que ele sentira. E disse a ela: levante-se e saia daqui. Isso é a paixão lasciva. Ele queria, de todas as formas, estar com Tamar. Não respeitava nem o fato dela ser uma meia-irmã dele. Ainda que qualquer outra mulher que fosse virgem em Israel, ele não poderia tomar dessa forma. Mas ele, pela sua paixão,
incessante, tão forte, esse impulso tão forte, ele vai e violenta a sua própria irmã. Mas no texto também nós temos pecados sociais, que vamos chamar assim, desejos maus ou desejos malignos. É desejar o mal para outros ou para o que é dos outros. É um desejo também intenso, pervertido, tem origem no maligno. Por isso chama desejo maligno. Ora, para que veio o maligno? Para matar, roubar e destruir. Os desejos maus, os desejos malignos, passam por um desses três. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz que nós devemos sujeitar-nos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Também temos na lista ganância, ou cobiça, ou avareza, que é desejar sempre mais sem nunca se satisfazer. Sejam coisas ou sejam prazeres. É idolatria porque todo aquele que tem a avareza, ele coloca o que ele deseja no lugar de Deus, na sua vida. Deus deixa de ser o primeiro lugar na sua vida e aquilo que ele deseja, ele coloca lá no primeiro lugar. E todas as vezes que nós tiramos Deus do primeiro lugar da nossa vida, nós praticamos idolatria. Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus diz: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Mas um segundo verbo, no verso 8 diz assim: mas agora despojai-vos ou abandone. É uma segunda lista que Paulo coloca. Despojar significa, nesse caso aqui, de desapossar. É algo que eu tenho posse, é meu, mas eu preciso deixar, abandonar. Interessante quando eu falo isso, porque se eu tenho posse, é como se fosse aquele pecado íntimo, né? De estimação, como muitas vezes a gente fala, algo que, vamos dizer assim, é mais fácil eu cometer. Mas eu preciso despojar, tirar isso de mim, abandonar isso da minha vida. E a primeira da lista, e aí fala de relacionamentos, é a ira. A ideia aqui da palavra ira é de ferver. É aquela pessoa que tem um temperamento explosivo. Por qualquer coisa explode. É o pavio já com um palito de fósforo e a caixinha para acender. Não tem controle sobre as tuas ações. Pode ofender uma pessoa, como ao mesmo tempo agredir, inclusive fisicamente. Porque ele está ali fervendo e ele explode, ele coloca isso bem claro quando acontece. Provérbios 15:1 diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se um de nós aqui temos que nos despojar da ira, nós precisamos reverter uma situação. Nós precisamos ter sempre uma resposta calma, branda. Se nós conhecemos alguém aqui que se ira facilmente, também vamos praticar isso. Vamos ter sempre uma palavra
branda, porque ela desvia a fúria. A segunda da lista é indignação, muito parecida com ira. A diferença é que na indignação, a pessoa fica igual a um vulcão. Está fervendo por dentro, mas demora para explodir. É aquela pessoa que mascara a reação. Ela quer esganar o outro, mas ela se controla. Está fervendo ali por dentro. Fica indignado. Fica irado por mais tempo, porque não explode. Mas quando explode, sai de baixo. Não é? Interessante que essas pessoas são as pessoas que mais têm dificuldade de perdoar. Porque fica remoendo por dentro. Ele fica queimando dentro do coração. As pessoas não conseguem perdoar. Porque, na verdade, está tudo guardado lá dentro. Remoendo. Maldade, em outras traduções, malícia, tem relação direta com Satanás. Tudo que é relativo a mal tem relação direta com Satanás. É quando a pessoa fica feliz quando o outro cai. Ela pratica o mal porque ela quer ver o outro cair, quer ver o outro tendo alguma dificuldade. E quando isso acontece, fica feliz. Normalmente a pessoa que pratica maldade ou tem malícia, ela é forte no engano, ela é astuciosa. São características, são itens do caráter de Satanás. Ardiloso, né? Fica sempre na espreita, esperando o momento para ver cair. Atos 13, verso de 8 a 10, Saulo, na verdade Paulo e Barnabé foram chamados pelo procônsul. Ele queria ouvir da palavra de Deus, mas existia Elimas, o encantador na história. E Elimas resistia-lhes, procurando desviar a fé do procônsul. Olha só aí a maldade, a astúcia, o engano. Não é? Enquanto Barnabé e Paulo estavam pregando a palavra de Deus, ensinando a verdade para o procônsul, Elimas trazia engano no coração do procônsul. Todavia, Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? É justamente isso. Pessoas que praticam a maldade, que praticam o engano. O outro item diz sobre maledicência. Maledicência é difamação, é um insulto. E quem pratica ofende a outra pessoa, fala mal do irmão. Muitas vezes a maledicência vem com uma aparência, né? A pessoa que pratica isso vem com uma aparência de santo. Vamos orar pelo irmão fulano, e aí conta a história, né? Vamos orar pela irmã fulana e conta a história. O interesse maior não era a oração, era contar a história. Falar algo mal do irmão. E Tiago 4:11 nos alerta: irmãos, não falem mal uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Quando falamos mal de um irmão, falamos de nós mesmos. Falamos mal contra o corpo. Outro item diz sobre linguagem obscena ou indecente. É o famoso boca suja.
Aquela pessoa que tem um humor de baixo calão, palavras de baixo calão, piadas imorais, que às vezes fala assim, mas isso não tem nada a ver, é só para a gente rir, estamos brincando aqui. Mas a sua boca está suja. Paulo diz que nós devemos abandonar essas coisas. Até mesmo, os irmãos devem ter passado por alguma situação dessa, em que no seu ambiente de trabalho, ou na sua escola, na sua faculdade, está uma roda de amigos e a piada indecente está ali. Aí você chega, aí alguém fala assim, fulano chegou. Às vezes até o não crente respeita que nós somos crentes. E às vezes nós crentes usamos desse artifício. Falamos essas piadas, alguma coisa indecente ou imoral. Colossenses 4 diz, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Colossenses 4:6, para que saibam como deveis responder a cada um. O próximo item é sobre a mentira. Versos 9 e 10 diz assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando mentimos, também prejudicamos a nós mesmos. Efésios 4:25 diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Entende que todas essas coisas, essas vestimentas que Paulo está falando aqui para os colossenses, nós devemos retirar, nos despir, como o texto diz, e revestir, não com uma aparência de novo, mas novo de fato. Não é cobrir o que nós tínhamos, não. Olha, eu era um mentiroso, estou aqui com a roupa do mentiroso. Aí agora eu botei a minha capa de verdadeiro em cima. Não, Paulo diz que é para tirar a vestimenta de mentiroso e revestir com roupas novas, vestimentas novas. Nós vamos tirando o que não agrada a Deus e vamos acrescentando aquilo que reflete, o texto diz, a imagem do Criador na nossa vida. Interessante que ele fala sobre renovação. Vai sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Esse conhecimento de Cristo não é um conhecimento teórico que nós vamos aprender na EBD. Não é um conhecimento que nós vamos aprender ouvindo as mensagens aqui. Mas é um conhecimento que vem de um relacionamento íntimo com Ele. Não é conhecer acerca de Cristo, mas é conhecer a Cristo. O pecado, ele deixou turva a imagem de Deus em nós. Mas a obra redentora de Cristo, ele nos lavou. E agora nós fomos renovados e a imagem de Deus fica clara através de nós. Antes nós éramos lameados, sujos, imundos. Mas o sangue de Jesus nos limpou, nos lavou. E a imagem de Deus fica clara em nós. Verso 11 traz uma mensagem para nós importante, dizendo que a obra redentora é para todos na igreja. Na igreja não há diferenças. E aí Paulo separa aqui diferenças raciais, grego e judeu. Não existe grego e judeu.
Diferenças religiosas. Não existem circuncisos e incircuncisos. Diferenças culturais. Não existe bárbaro e cita. Bárbaro aqui eram todos aqueles que não possuíam a cultura grega. E citas eram pessoas habitantes de uma região do Mar Negro e que a maioria era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. Diferenças hierárquicas. Escravo e livre, não existe. Interessante que mais à frente, a partir do verso 22, Paulo vai falar aos Colossenses, orientar sobre o tratamento que a igreja deveria ter. Os senhores deveriam ter para os escravos e os escravos deveriam ter para os seus senhores. Não é que o escravo, quando aceitava a Cristo, ele deixava de ser escravo. Não é que o Senhor não iria pregar o evangelho para o escravo, porque se ele se convertesse, deixaria de ser escravo. Ele continuava a ser escravo daquele Senhor. Mas o tratamento era diferente. E o serviço do escravo era diferente. O escravo deveria servir ao seu Senhor, da mesma maneira que ele serviria ao Senhor Jesus. E o Senhor iria pagar ao escravo o que era justo. Olha a diferença. Às vezes, até no meio da igreja, nós podemos encontrar situações em que o irmão chega assim: eu acho que a pessoa lá da recepção, ela deveria fazer diferente. Porque eu acho que eu deveria ser recebido de uma maneira diferente. Porque eu entrego o meu dízimo. Porque eu venho aqui cultuar. Eu não vim aqui para ficar na recepção. Então quem está na recepção tem que me receber muito bem. Foi ele que escolheu ficar na recepção, não fui eu. E nós esquecemos que todos nós estamos servindo. Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo nível. E Paulo vem orientando a igreja quanto a isso. No verso 12, nós temos o verbo revestivos. Agora vamos falar das virtudes. De que nós vamos nos revestir? Vamos dizer, nós estamos agora despidos. Agora nós vamos colocar roupas sobre roupas. Vamos nos prepararmos. É uma roupa definitiva. Não é uma roupa que Paulo diz assim, olha, hoje você vai botar essa roupa aqui e amanhã você vai botar outra. Não, você vai vestir e não vai tirar mais. E todas essas virtudes falam de relacionamento também, da comunhão que nós devemos ter com os irmãos e também fora da igreja. A primeira delas é profunda compaixão ou misericórdia. Totalmente o oposto do que nós devemos nos despir. Isso é ser sensível à necessidade do outro. Algo de dentro para fora. No texto aqui, essa palavra profunda, ela está relacionada com entranhas. Tem traduções que falam de entranhas. Por quê? Os gregos, os orientais naquela época, entendiam que as emoções estavam relacionadas às entranhas, às vísceras. Era dali que saíam as emoções. Então nós podemos entender hoje que é de algo que deve brotar de dentro para fora. Eu ter misericórdia do irmão, eu ter misericórdia do meu próximo. Nos dias atuais, a sociedade está cada vez mais insensível ao outro. Cada vez mais nós estamos anestesiados, nós estamos vendo o outro sofrendo, estamos nos conformando com isso. É assim mesmo. Às vezes dentro da própria igreja nós sabemos de um irmão que está passando uma necessidade ou sofrendo por alguma coisa e nós não chegamos nem perto. Deixamos para outro chegar. Não, isso não é minha função. A minha função é outra. Eu sou da área da música e essa função é a área dos diáconos, é a área da ação social.
é a área da equipe médica da igreja, não é minha função. Um bom exemplo de misericórdia na Bíblia é da história de José. Imagina José, ele deu o melhor para quem lhe fez o pior. Imagina que José deu o melhor para quem lhe fez o pior. Sabe por quê? Porque ele viu a necessidade dos seus irmãos. Bondade é fazer algo para alguém, aquilo que Deus faria por ela. É ser benevolente, é agir generosamente, atendendo à necessidade do outro. O exemplo bíblico que a gente pode dar aqui é de Barnabé. Barnabé era um homem bom, a palavra de Deus diz que ele era bom. E ele era generoso. Ele investia financeiramente, mas ele investia também nas pessoas. Interessante que Barnabé é quem apresenta Paulo para os apóstolos. É que dá o aval para os apóstolos de que Paulo era um convertido. Tinha potencial em Paulo. Imagina Barnabé chegando lá com Paulo no meio dos apóstolos, né? E Paulo tinha a fama de ser o maior perseguidor. E Barnabé diz assim, ó, ele agora é o irmão Paulo. E os discípulos, com o aval de Barnabé, recebem Paulo. Próximo item é a humildade. Para os gregos, humildade era uma fraqueza, não era uma virtude. Mas nós podemos ver que humildade, um exemplo maior de humildade é do próprio Jesus, que se esvaziou, tornando-se semelhante a nós. Morreu, se humilhou, morreu numa cruz, obediente. Por isso Deus o exaltou e colocou no mais alto posto, de forma que não existe nome maior do que o nome de Jesus. Sem humildade não há comunhão. Se nós não nos colocarmos, não praticarmos, não sermos humildes, dificulta a comunhão entre os irmãos. A pessoa que não é humilde, ela quer estar sempre em evidência. Quer que os interesses dela sejam os aprovados. É aquela pessoa que vem para a Assembleia da Igreja e quer que as suas ideias que sejam aprovadas. Não aceita perder, né, vamos dizer assim, no voto, a sua ideia. O próximo item é mansidão. Mansidão é força sob controle. O manso, ele tem o poder de se vingar, mas ele opta por exercer bondade e misericórdia. Ele usa a força para o bem, não para o mal. Moisés era um homem muito manso, diz a palavra de Deus em Números 12, 13. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Deus havia dado a liderança a Moisés e poder. Moisés tinha poder de fazer muitas coisas. Mas, na hora que ele foi confrontado pelos irmãos, por que Deus só fala contigo? Ele não pode falar através de nós. Por que só você é o líder? Por que nós não podemos ser o líder? Uma palavra de Moisés ali podia exterminá-los. Mas Moisés fica manso, tranquilo, e Deus fala no lugar de Moisés. Deus toma a frente e diz assim, vamos lá, vocês três, agora eu vou dizer por que é Moisés. Outro item, meus irmãos, é paciência e longanimidade.
Os irmãos hoje estão ouvindo a palavra de Deus, estão tendo paciência e longanimidade em me ouvir. Mas é uma tolerância ao extremo, é ir além. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, quanto Deus é paciente conosco, quanto Deus é longânimo. Se nós nos lembrarmos disso, eu tenho certeza que nós também seremos longânimos uns com os outros. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus está sempre dando um tempo a mais para nós. Olha que maravilha, Deus sendo longânimo conosco. Outro item é suportem-se. Esse suportem-se não é tolerar, mas dar suporte para ajudar, levantar, socorrer aquele que está fraco. O verso 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ora, perdoar mutuamente, por quê? Primeiro, porque nós somos uma igreja de perdoados. Jamais podemos dizer assim, se você ainda fala isso, pense bem. Jamais eu posso dizer assim, esse eu não perdoo. Não, eu não vou perdoar. Jamais pode dizer isso, porque você é um perdoado e não merecia perdão. Como nós podemos dizer para alguém que não perdoa? Qualquer coisa praticada por alguém a você vai exigir um perdão menor do que o perdão que você recebeu. Segunda coisa é porque nós temos queixas mesmo uns dos outros. Nós não somos igreja de perfeitos. Todos nós cometemos erros. E precisamos perdoar uns aos outros e sermos perdoados. Acontecem situações que nós precisamos perdoar. E nós precisamos exercer isso. Mas o texto diz que nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoa. Como é que o Senhor nos perdoa? É não cobrando mais a dívida. É riscando a cédula. Não é o esquecer por esquecer. Deus não esquece das coisas. Ele não pode esquecer das coisas. Mas ele simplesmente não cobra mais. Verso 14 diz que, acima de tudo, nós estamos colocando vestimentas, uma em cima da outra. E agora, por cima de tudo, nós vamos colocar o amor. O amor é o elo que une, mantém todas as outras coisas no lugar. Nada sai sem passar pelo amor. Sem o amor não faz sentido nenhuma virtude dessa. Não faz sentido. Porque Deus é amor, e se nós refletirmos a imagem de Deus, o amor deve ficar aparente. Ele está sempre em ação na nossa vida. O amor é que mantém todas essas coisas. Verso 15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração, visto que nós fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Ora, a paz de Cristo é o juiz no nosso relacionamento. Quando tem alguma dificuldade, nós temos que olhar para Cristo. E aí nós vamos perceber, não, peraí, isso não é a orientação de Jesus. Isso não é para a gente fazer isso. Vamos parar por aqui. E aí nós vamos lembrar das nossas vestimentas. É essa paz que torna o corpo de Cristo, né, em paz, uma paz coletiva.
entre os irmãos. Estamos encerrando. O verso 16 diz assim: habite ricamente. Preste atenção, ricamente. É a palavra de Cristo que deve habitar em nós. Nossa geração atual é uma geração que apresenta a igreja, de um modo geral, analfabeta da palavra de Deus. É raro você ver uma igreja em que a palavra de Deus está sendo pregada em primeiro lugar, em primazia. Fato de que muitos irmãos hoje estão aqui porque se alimentam da palavra de Deus aqui, não se alimentavam em outro lugar. Essa é uma realidade. Mas a palavra de Deus habitando em nós, ela nos ajuda, ela nos torna obedientes a ela. Nós passamos a ser comandados por ela. Tudo que ela nos ensina, ela nos alimenta, passa a nos comandar a nossa vida. Cada vez mais que nós nos alimentamos dela, nós somos mais obedientes a ela. O texto diz também que nós devemos ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria, e também nós devemos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ou seja, também música. Porém, é óbvio, nós devemos cantar aqui algo que esteja ligado diretamente ao conteúdo bíblico. Não podemos cantar aqui qualquer coisa. Tem que ser algo que esteja em comum acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nós cremos. Os nossos lábios devem estar cheios de louvor, mas, inclusive, através dos cânticos que nós cantamos aqui, nós estamos ensinando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, se nós cantarmos o que contém a palavra de Deus. Encerrando, meus irmãos, o verso 17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Grande é a nossa responsabilidade. Tem que haver sintonia com Jesus. Nós devemos comparar tudo com Jesus. O que eu estou fazendo? Jesus faria. O que eu estou pensando? Jesus pensaria. O que eu estou falando? Jesus falaria. Porque nós vamos fazer em nome dele. Quando a pessoa faz algo em nome de alguém, ela está representando alguém. Não é? Quando a gente tem uma procuração, você tem uma procuração de alguém, você pode assinar por aquela pessoa, você pode responder por aquela pessoa. E está dizendo aqui que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Então nós só podemos fazer, porque aquela pessoa que dá uma procuração, ela diz para você: ó, você vai fazer isso em meu lugar. Então nós devemos, em nome do Senhor Jesus, sempre estar em sintonia com Jesus, para que nós não façamos nada que seja de desagrado para Ele. Devemos ser sempre agradecidos por tudo que Deus fez para nós, tudo que Deus faz para nós e tudo que Deus fará por nós. Amém? Faça agora uma autoavaliação. Quando você se olha no espelho, qual é a vestimenta que você vê? É a do amor, que está por cima de todas? Ou ainda não tem o amor, mas tem a bondade? Ou
ainda tem imoralidade, infidelidade que precisam ser retiradas. Olhando no espelho, eu pareço com Jesus? Eu preciso me despojar de algo? Ora, a vida cristã, meus irmãos, ela é constantemente uma ação de despojar e de se revestir. Mas é preciso ter coragem para isso. Embora todas essas vestimentas, esse movimento de tirar e colocar, não é isso que dá a salvação. A salvação não é por mérito nosso. A salvação é por meio de Cristo. Mas se nós somos salvos nele, nós precisamos pelo menos ter uma vida digna dessa salvação que recebemos. Nós pelo menos devemos nos parecer com ele. E nessa manhã, nós possamos fazer essa autoavaliação. E se necessário for, vamos nos despir daquilo que desagrada ao Senhor, daquilo que não faz parte da imagem de Deus. E vamos nos revestir daquilo que o Senhor quer para nós. Amém? Vamos louvar.